Muito bem, aluno, estou aqui para a nossa última aula da disciplina de tópicos especiais. Bom, sou o professor Luiz Fernando, nós já vemos conversando já há algum período, né, sobre a aula de tópicos especiais. Entre os conteúdos que nós já vimos nessa disciplina, nós falamos um pouquinho sobre a constituição de empresa, todo o processo de abertura de empresa, tudo que demanda de rotina para uma constituição de empresa. Na mesma aula nós vimos os tipos de empresa e as suas desmembração, né? Podemos dizer que nós tínhamos desde individual, como micro empreendedor individual, até a EIRELI, que tem a sua integralização do capital de no mínimo 100 salários mínimos. Nós vimos depois o balanço de abertura, a constituição da empresa, com a promessa do sócio em disponibilizar recursos financeiros. E quando há efetivamente essa disponibilização, nós começamos a contabilização com o balanço de abertura, ou quando nós adquirimos uma contabilidade já em processo, já em tramitação, e aí vem de um outro profissional e nós fazemos o balanço de abertura dos saldos finalizados pelo profissional anterior, ou ainda, se a empresa não tinha uma contabilidade a eito, nós identificamos que quando surge a necessidade de começar a contabilizar e a levar a contabilidade mais a sério nessas empresas, então nós também começamos com o balanço de abertura. Depois nós vimos a questão do bem intangível algo específico sobre a tributação de veículos usados. E na aula de hoje nós vamos ver a distribuição de lucro. Bom, antes de falar sobre a distribuição de lucro efetivo, na aula de hoje nós vamos também ter 3 assuntos específicos. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a ITG 1000, que é as práticas contábeis para as empresas de pequeno porte e microempresa. Então nós vamos adentrar a nossa aula, iniciar efetivamente o conteúdo com a ITG 1000. Bom, a partir do momento que nós entendemos um pouquinho da ITG 1000, as suas características, os seus conceitos e a sua aplicabilidade, aí nós vamos falar sobre a distribuição de lucro. Como que se dá a distribuição de lucro, modos de distribuição de lucros, pelos regimes tributários e as características para a distribuição de lucro. E por fim, nós vamos falar sobre os sócios de empresas limitadas, ok? E a remuneração destes sócios. Então a nossa aula de hoje ela vai estar voltada nesse conceito entre a legislação específica para empresas de pequeno porte, a distribuição de lucro para as empresas de pequeno porte e também para os outros regimes tributários e a questão dos sócios para as empresas limitadas, ok? Bom, então nós vamos estar falando pela início da nossa aula. E eu gostaria de chamar você para que você possa acompanhar comigo um resumo, o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, aluno, nós temos como objetivo da aula de hoje falar um pouquinho sobre a ITG 1000, ok? Então nós vamos estar falando sobre essa interpretação técnica, ok? Então quando você vê essa sigla ITG, que é a interpretação técnica geral, ok? Para, neste caso, a ITG 1000. Então nós vamos falar sobre a contabilidade para as micros e pequenas empresas, ok? Nós vamos estar, então, trabalhando sobre esse aspecto. O segundo aspecto, conforme nós já conversamos, é a distribuição de lucro e também a questão dos sócios da sociedade limitada. Bom, aluno, vamos falar sobre a ITG 1000. Bom, de 76 para cá, a Lei 6.706 de 76, que fala da obrigatoriedade da escrituração contábil, até o ano de 2007, elas se manteriam na mesma proporção. Em 2007, vem a harmonização das normas internacionais, a Lei 11.638. E ela, algumas regras, algumas mudanças até impactantes, podemos dizer assim. E neste momento, quando surge a harmonização das normas internacionais, quando surge a Lei 11.638 e as suas mudanças, gera-se a primeira dúvida, que seria essa abordagem dessa legislação, aquilo que ela apresentava para as empresas de pequeno porte. Bom,
Se partimos do pressuposto que 90% das empresas constituídas no Brasil, elas se enquadram em pequena empresa e empresa de pequeno porte. Neste parâmetro, neste cenário, a 11638 traz algumas ferramentas, traz algumas regras, algumas mudanças que surge dúvidas se seriam aplicadas para essas empresas. E se fosse aplicada, como que se daria a operacionalidade, levando em consideração que das 90% das empresas que são constituídas são empresas de pequeno porte, e dessas empresas, a grande maioria empresários que estão, de modo geral, se aventurando, né? Não tem uma formação, não tem estrutura técnica, não tem estrutura conceitual, não tem estrutura financeira, muitas das vezes abrem empresas e vão tocando dia após dia para tentar deslumbrar um ganho melhor, deslumbrar um mercado melhor, uma oportunidade melhor para a sua vida pessoal. Neste cenário, quando nós falamos de empresa de pequeno porte e microempresa, no que tange às obrigatoriedades surgidas pela harmonização das normas internacionais, entre elas, nós estamos falando especificadamente em contabilidade, as demonstrações contábeis, a estrutura das demonstrações contábeis, o que deixou de ser obrigatório e o que passou a ser obrigatório, enfim, N situações que para a empresa poder realizar tudo aquilo que foi criado pela Lei 11.638, necessário um bom investimento em sistema de informação, um bom investimento em gestão, um bom investimento em contabilidade. E muitas das vezes, as empresas de pequeno porte não têm condições financeiras e estruturais para poder apresentar as devidas obrigatoriedades apresentadas em lei. Professor, mas como que uma empresa não consegue aderir a uma legislação? Lembre-se, aluno, que quando nós falamos de empresa de pequeno porte, nós estamos falando de mercearias, de lojas de vilarejos, de comércio informal, que passa a ser informal, mas sem nenhuma estrutura, sem nenhuma gestão, sem mesmo com capital próprio. Então, essas pequenas empresas, um investimento em um software, por exemplo, de gestão, equipara-se a uma distribuição mensurável da sua operacionalidade. Talvez para que ela possa adquirir ou ela adquire um sistema de gestão, ou ela compra mercadoria. Então, assim, muitas empresas de pequeno porte e microempresa vivem nesse dilema. E aí, com o surgimento da Lei 11.638, neste momento, então, cria-se esse impasse de que seria efetivamente transpassado para essas empresas de pequeno porte, para essas microempresas, tudo aquilo que a legislação está pedindo. Neste momento, surgem muitas dúvidas. Então, eu gostaria de iniciar a nossa aula apresentando para vocês a ITG 1000 e essas dúvidas. O que será que vai acontecer com as empresas de pequeno porte na harmonização das normas internacionais, na estrutura contábil que foi criada para empresas de grande porte, surgindo pela Lei 11.638. Vamos ver? Acompanha comigo no quadro, quando nós vamos iniciar efetivamente a aula, falando um pouquinho sobre a Lei 11.638. Bom, com a introdução da Lei 11.638 de 2007 e a Lei 119.41 de 2009, responsável pela internacionalização da contabilidade brasileira ou a harmonização das normas internacionais, ficou a dúvida se as micro e pequenas empresas deveriam adotar o mesmo procedimentos contábeis. Micro e pequenas empresas teriam que adotar todos os procedimentos para as sociedades de capital aberto, ok? Aquelas empresas que movimentam o capital financeiro, aquelas empresas que movimentam o mercado financeiro. E com isso, surgem grandes dúvidas, porque uma empresa de pequeno porte não teria condições estruturais para equiparar a uma empresa de capital aberto. Neste momento, as dúvidas eram constantes, ok? Se de 76 para cá, a contabilidade, a escrituração contábil passa a ser obrigatória,
com a harmonização das normas internacionais, essa contabilidade começa a ser mais ríspida, começa a ser mais criteriosa, necessita de uma gestão maior, necessita de uma contabilidade mais aproximada da empresa. E isso faz com que gere-se uma grande preocupação para com as empresas de pequeno porte. Bom, neste momento, em 2009, o Conselho Federal de Contabilidade publica na sua resolução CFC 1255, aprovando a norma brasileira de contabilidade T1941, contabilidade para pequenas e médias empresas. Neste momento, surge uma instrução, surge uma resolução específica para as empresas de pequeno porte. Lembre-se que a Lei 11.638 passou a ser inviável para a operacionalidade das pequenas empresas. Por quê? Necessita de um sistema de informação, a realidade financeira da empresa não é compatível, a capacidade de gestão de pequenas empresas de pequeno porte não era compatível com as empresas de capital aberto, e tudo isso faz então com que o Conselho Federal de Contabilidade volte os seus olhos para as empresas de pequeno porte. Neste momento, em 2009, surge a norma brasileira 1255. Com essa norma brasileira de contabilidade, realça a necessidade de critérios como os princípios fundamentais da contabilidade. Conceito e reconhecimento de despesas e receitas começam a ter suas particularidades mais afloradas. A mensuração do fato contábil, o registro, o controle desses fatos começam a ter um pouco mais de critério. Lembre-se que nós estamos falando de um critério voltado a uma norma específica para pequenas e médias empresas. Ok? Bom, entre os princípios fundamentais da contabilidade, entre os conceitos e reconhecimento de despesas e receitas, essa resolução apresenta um conjunto básico de demonstrações contábeis obrigatórias, que são balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de mutação do patrimônio líquido, DRA, demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas. Percebe que mesmo com essa resolução específica para a empresa de pequeno porte, ainda necessita de uma gama de informação. Bom, aluno, mesmo com a resolução 1255 de 2009, a contabilidade para pequenas empresas e empresas de pequeno porte e microempresas ainda estava inviável. Ainda existia muita preocupação com esses critérios, esses requisitos. Muitos contadores começaram a questionar porque as empresas não conseguiam dar subsídio para ele poder realizar a contabilidade e cultivar todos esses critérios. E a preocupação de que essas empresas, quando não forneciam essas informações por falta de capacidade técnica, estrutural ou conceitual, o contador se limitava à apresentação da contabilidade e surgia até o medo de uma fiscalização, de um auto de infração por não estar cumprindo com aquilo que foi determinado. Bom, então em 2009, ainda mesmo com essa resolução, muitas situações começam a ficar críticas. Os princípios fundamentais da contabilidade, mesmo antes da Lei 11.638, já norteava o profissional da contabilidade. Porém, a obrigatoriedade da escrituração passa a ser mais ríspida quando nós estamos falando de 2009 para cá. E com essa dúvida na perspectiva da contabilidade, surge uma nova situação. Vamos comigo no quadro. Bom, principais problemas de aplicação da norma: porte e volume do negócio. Conforme eu estava conversando com você, aluno, e que nós iniciamos a nossa aula dizendo, muitas empresas de microempresa não têm estrutura, não têm volume, não têm
fatos contábeis suficientes para poder registrar. Ou até mesmo tenha os fatos, mas a gestão da empresa, a administração, o sócio não se atentam, não tem conhecimento, e mesmo que o contador transfira para ele todo o conhecimento e a necessidade, ainda há uma grande dificuldade de apresentar as informações pertinentes da empresa. A realidade financeira das empresas é completamente diferente de uma empresa de capital aberto, ok? Ou ele investe num programa de gestão, ou ele investe em estoque. Ou ele investe em contabilidade, ou ele investe na estrutura da empresa. Então, a realidade financeira e o porte e volume do negócio cria-se muita dificuldade para o cumprimento da legislação. Bom, houveram muitas análises, debates, discussões sobre a contabilidade das microempresas. Aí vem 2012. Em 2012, o Conselho Federal de Contabilidade aprova a resolução 1418, que traz a ITG 1000, a Instrução Técnica Geral 1000, que é a básica contabilidade para empresas de pequeno porte e microempresas. Então, a ITG 1000, ela vem facilitar a contabilidade. Ela traz em sua essência, em sua estrutura, os conceitos básicos da contabilidade e o conjunto básico das demonstrações contábeis, mas a operacionalidade dessas demonstrações, a confecção dessas demonstrações, muito além, ou muito aquém, melhor dizendo, muito aquém do que as regras propostas na Lei 11.638. Quando nós falamos da ITG 1000, para o fechamento de balanço, os critérios são bem menores, as regras são bem mais simplificadas do que o fechamento de um balanço de uma empresa de capital aberto. Ok? Então a ITG 1000 ela vem facilitar a contabilidade para empresas de pequeno porte e microempresa. A ITG 1000 é aplicada somente às entidades classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Bom, muito bem. Então, aluno, nós temos aqui já uma definição de uma contabilidade para empresas de pequeno porte e microempresas, uma legislação, uma instrução para que como se confeccionar, manusear, e mensurar e registrar todos os fatos contábeis e apresentar a contabilidade dessas empresas. Uma coisa que você tem que ter muito claramente é que, e surgem muitas dúvidas, é que empresa de pequeno porte e microempresa, ela é baseada no faturamento, ok? Gera-se muita dúvida quando nós falamos de empresa de pequeno porte e microempresa com regimes tributários. Não vincule empresa de pequeno porte e microempresa no Simples Nacional, por exemplo. Não tenha esse vínculo. Quebre esse paradigma. Empresas de pequeno porte e microempresas podem atuar em qualquer regime tributário. Obviamente que no Simples Nacional, por toda a sua facilidade, geralmente essas empresas migram para esse regime. Mas a grande dúvida que paira nos alunos são que empresas de pequeno porte ou microempresas estão vinculadas ao Simples Nacional. Não, eles podem estar atuando em outros regimes tributários, ok? Então vamos dar sequência no quadro. Bom, então quando nós temos as microempresas e empresas de pequeno porte, pode optar pelo Simples Nacional? Pode. E geralmente optam porque aquele regime facilitador, em que as alíquotas são reduzidas, não existe tanta burocracia, não existe tantas obrigações acessórias, o imposto, a carga tributária é menor, para a folha de pagamento também tem vários benefícios, enfim. Obviamente que empresas de pequeno porte e microempresas que têm o seu capital limitado, têm a sua estrutura financeira limitada, o seu planejamento sempre será visando o Simples Nacional. Agora, nada impede dessas empresas irem para o lucro presumido ou lucro real.
Principalmente porque o Simples Nacional, ele tem algumas atividades que não são permitidas a ela. E por acaso a empresa possa estar dentro de microempresas, empresas de pequeno porte, mas a sua atividade não permita no Simples, ele terá que atuar nas duas outras atividades. Professor, e quando que eu sei que é empresa de pequeno porte ou microempresa? Aluno, o enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte se dá pelo faturamento. Então, conforme a empresa faturar um determinado faturamento, ela vai se enquadrar de microempresa. A partir de um determinado valor, ela passa a microempresa, empresa de pequeno porte, ok? Sendo assim, todas as microempresas ou empresas de pequeno porte, independentemente do regime tributário, poderão seguir procedimentos previstos na resolução. Então, aqui outra particularidade muito interessante. Bom, empresa do lucro real, nós temos várias demonstrações, nós temos várias obrigações acessórias, e aí a contabilidade ela tem as suas características para esse regime. Mas as empresas de pequeno porte e microempresas, aquelas que o seu faturamento permitir ser enquadrada nessas duas situações, e optou pelo regime tributário como lucro real ou lucro presumido, a sua contabilidade será mediante a resolução da ITG 1000. Independentemente se ela está no lucro presumido ou no lucro real. A contabilidade dela será gerada mediante essa resolução, a essa norma. Muitos se confundem, estou no regime lucro real, a minha contabilidade tem que ser a contabilidade de SA, por exemplo. Uma contabilidade mais avolupada. Não. Ok? Se ela estiver enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, as bases da contabilidade serão a ITG 1000. Então, isso é muito interessante, ok? Vamos na sequência? Bom, então, independentemente do regime tributário, se ela está dentro do porte entre microempresa e empresa de pequeno porte, ela vai seguir essa resolução, a ITG 1000. Muito bem. Bom, aí nós vamos falar de um aspecto muito importante e que a ITG 1000 traz com clareza para as empresas de pequeno porte, que é a distribuição de lucro. Porém, o regulamento do imposto de renda, as instruções normativas da Receita Federal, a legislação 11.638, a legislação 6.404/76, a ITG 1000, todas elas vai trazer a distribuição de lucro. E como que se dá a distribuição de lucro? Quais são as características? É o que nós vamos ver a partir de agora. Mas lembre-se, aluno, toda a distribuição de lucro, todo o critério, toda a situação, você tem que analisar o perfil da empresa, o perfil dos sócios, para que possa realizar a distribuição de lucro. E adentrando efetivamente nesse assunto, nós vamos falar então da distribuição de lucro aos sócios. Primeira característica é que ela é isenta do imposto de renda na fonte, ok? Então, para os sócios, é isenta do imposto de renda. Obviamente que você tem que estar antenado a todas as regras, antenado a toda a legislação, a todo o regime tributário, a todas as características. Mas, de modo geral, a distribuição de lucro ao sócio é isenta do imposto de renda, contando que sejam observadas as regras previstas perante a norma contábil e a legislação societária. Perante ao fisco, deve-se ainda observar a legislação de regência atinientes à forma de tributação da pessoa jurídica para fins de imposto de renda, ok? Mas, de modo geral, a distribuição de lucro, ela é isenta de contribuição, ela é isenta do imposto de renda, ok? Lembre-se que a distribuição de lucro, ela é completamente diferente do prolabore. A distribuição de lucro, quando não há incidência, depende do regime tributário, depende das regras. Agora, o prolabore, que é o salário mensal dos sócios, este tem a incidência do imposto de renda. Então, tenha muita atenção sobre isso, ok? Bom, da distribuição de lucro, quando que se dá? Primeiramente, apura-se os lucros.
Então, nós temos a apuração dos lucros. Lá no final do exercício, quando se encerra o exercício social, encerra as demonstrações, entre elas a demonstração do resultado, a DRE, em que vai apresentar o lucro ou prejuízo do período. O lucro a ser distribuído consiste no lucro apurado na demonstração de resultado do período de apuração, conforme determinado no artigo 188 da Lei 6.404 de 1976. Ok? Então, nós temos aqui o valor a ser distribuído é o resultado positivo lá na demonstração de resultado. Perante a Receita Federal, o resultado final apurado, sendo positivo, é classificado como lucro contábil e pode ser distribuído aos sócios, ok? Pode ser pago em dividendos. Então, nós temos aqui a característica do lucro, do resultado, ok? Muito bem. E aí nós temos as formas de distribuição dos lucros. Aluno, então, chegou o final do exercício, a empresa encerra suas demonstrações, encerra a sua contabilidade, e aí apura-se o lucro, um saldo positivo, e este lucro vai retornar para o sócio. Se recorda que quando nós falamos lá da constituição da empresa, que o sócio investe o seu capital na expectativa de um retorno maior do que qualquer investimento financeiro que ele possa vir a ter, ou que o mercado possa oferecê-lo? Este é o momento de retornar o capital dele. A expectativa de um retorno maior é neste momento, é na distribuição de lucro. E qual é a forma de distribuição de lucro? A forma de distribuir lucro, ela se dá de várias maneiras. Entre as cotas, entre cláusulas constitutivas e entre outros fatores que nós vamos ver a partir de agora. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo no quadro as formas de distribuição do lucro. Então, de acordo com a Lei 6.404 de 76, também de acordo com a Lei 11.638 de 2007, todas as empresas estão obrigadas a manter a sua escrituração contábil em dia, ok? Mas perante o fisco, o órgão fiscalizador, as empresas que não realizam a contabilidade, Simples Nacional, lucro presumido, ou arbitrado, podem realizar a distribuição de lucro através do total de faturamento. Então veja, aluno, que existe aqui uma possibilidade, mediante a legislação do imposto de renda e do fisco, para poder distribuir lucro, mesmo se a empresa não tiver uma contabilidade a eito, ok? A distribuição de lucro pelo faturamento, pelo regime do Simples Nacional, a aplicação de percentuais de presunção. Então, se recorda que para uma apuração do regime de lucro presumido, existe uma taxa percentual de presunção, ou seja, para encontrar a base de cálculo para que possa apurar o imposto. Para a distribuição do lucro, também terá uma taxa percentual de presunção, que traz o artigo 15 da Lei 9.249 de 95, do Imposto de Renda, sobre a receita bruta mensal. No caso de antecipação de fonte ou de receita bruta total anual. Tratando-se de declaração de ajuste, subtraindo do valor devido na forma do Simples Nacional do período relativo ao imposto de renda. Lei Complementar 123 de 2006, ok? Essa lei complementar é que rege o Simples Nacional, ok, alunos? Bom, muito bem, então nós temos aqui a presunção. Formas de apuração do lucro para distribuição no Simples Nacional. Primeiramente, nós temos o faturamento, a receita bruta total, ok? Depois nós temos os percentuais de presunção. Neste caso, nós temos que buscar lá na Lei 9.249, no seu artigo, as taxas percentual de presunção. Subtrai do valor devido pelo Simples Nacional, do DAS, para que possa encontrar o valor a ser distribuído, ok? Bom, quando nós falamos de distribuição do Simples Nacional, nós temos um ato de presunção. Aluno, veja, nós estamos falando para aqueles que não têm a contabilidade levado a eito.
sobre o faturamento, existe uma taxa percentual em que terá a presunção de uma base de cálculo, menos os encargos pagos do Simples Nacional, para encontrar o valor que pode ser distribuído entre os sócios. Então, é isso que nós estamos vendo a partir de agora. E isso está previsto em legislação, ok? Dentro do artigo, ele traz as taxas percentual. Vamos ver comigo quais são essas taxas percentual. Bom, nós temos aqui espécie de atividade. Então, nós temos a revenda ao varejo de combustível, nós temos aqui a taxa percentual de 1,6% de presunção. Para a venda de mercadoria ou produtos, transporte de carga, atividades imobiliárias, construção, serviços hospitalares, atividades rural, industrialização com materiais de fornecimento ou outras atividades não especificadas, nós temos de presunção 8%. Ok? Bom. Aí nós temos ainda serviços de transporte, exceto de gás, serviços gerais de receita bruta até 120 mil ao ano, nós temos 16%. Ok? Muito bem. Alunos, lembra-se que quando nós falávamos na aula passada de cálculo de a tributação dos veículos usados, em que nós falávamos que o imposto de renda e contribuição social elas tinham uma pequena diferença, que para o imposto de renda, aqueles que faturassem até 120 mil teriam uma redução na taxa percentual de 32% para 16%? Da mesma maneira, para a distribuição de lucro, aquela regra se mantém para as empresas enquadradas como prestadores de serviço. Ok? Vamos dar sequência? Bom, então aqui nós temos, para aquelas que faturam a receita bruta até 120 mil, uma redução de 32% para 16% no cálculo do imposto de renda e na presunção na distribuição de lucro, 16%. Todavia, nós temos aqui uma nota 1. O que é essa nota 1? É uma particularidade específica para essa regra, que nós vamos ver na sequência. Deixa eu só apresentar para vocês que para os outros serviços, intermediários ou não, a alíquota é de 32%, ok? Muito bem, então vamos para essa nota 1. Quando que não se dá, ou quando que deixa de existir a redução de 16%? Esta regra não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como a sociedade prestadora de serviço de profissões legalmente regulamentadas, ok? Então, ela até 120 mil, ela pode ser de 16%, salvo as empresas que prestam serviços hospitalares ou de transporte, prestadora de serviços de profissões regulamentadas, ok? Então, deste modo, foge da regra. A pessoa jurídica que até determinado mês do ano calendário exceder o limite de 120 mil de receita bruta, ficará sujeita ao pagamento de diferença do imposto postergado, apurado pelo percentual de 32% em relação a cada trimestre, em que o faturamento ele é sobrecarregado, ok? Muito bem, alunos. Então, nós temos que para a distribuição de lucro pelo faturamento, nós temos ali uma tabela em que apresenta as taxas percentual de presunção para poder realizar a distribuição. Bom, professor, eu entendi sobre o faturamento, eu entendi que tem uma alíquota, mas como que se dá o cálculo? Você poderia nos apresentar? Que é isso que eu vou fazer agora, aluno. Vamos comigo, porque nós vamos apresentar para você um exemplo sobre a distribuição do lucro. Lembre-se que nós estamos falando agora de Simples Nacional, ok? Que o faturamento é de 1 milhão, a atividade prestadora de serviço, ela está enquadrada no 32% de presunção, o valor apurado pelo DAS durante o período é de 235 mil. Então vamos lá para o cálculo, uma matemática simples, 1.000 vezes 32, nós temos aqui 320 mil, 320 mil menos o valor do pago lá no DAS, ok? Nós temos 85 mil. 85 mil é o valor a ser permitido a distribuição. Então, percebe que é um cálculo simples, algumas regras simples, mas deve ter uma atenção para com esta situação. Principalmente neste momento aqui, em que se apresenta
a taxa percentual para poder realizar a presunção, ok? Lembre-se que existe uma tabela, existe uma situação específica e para você encontrar qual a taxa percentual. Professor, mas e se a empresa não tiver no Simples? Bom, lucro presumido ou arbitrado poderá ser distribuído sem incidência de imposto o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeito a pessoa jurídica. Então, também nós temos aqui uma situação específica para empresas de regime presumido e arbitrário e que nós temos que levar em consideração os impostos e contribuições, ok? Professor, o senhor poderia mostrar para nós? Bom, a forma de apuração do lucro para a distribuição do lucro presumido, faturamento, ok? Receita bruta total, percentuais de presunção, nós também temos lá naquela tabela, subtrai o valor devido de todos os impostos e contribuições que estiver sujeito à pessoa física, ok? Bom, vamos para o exemplo. Nós temos o mesmo faturamento, a atividade é comercial, a taxa de percentual de presunção é de 8%. O valor apurado pelos impostos é de 20 mil, ok? Durante o período. Então vamos lá. 1 milhão vezes 8%, nós temos aqui 80 mil menos os impostos pagos e contribuição, nós temos 60 mil. 60 mil é o valor que pode ser distribuído entre os sócios, ok? Então, muito bem, alunos. Então, nós já temos aqui a forma de distribuição de lucro para as empresas que não têm uma contabilidade ou não levam a escrituração contábil a eito, sendo feito pelo faturamento. Como que se dá? Por presunção. Tem uma taxa percentual para que você possa encontrar a base de cálculo, diminuindo de todos os impostos ou encargos, ok? Para encontrar o valor a ser distribuído. Bom, professor, eu encontrei o valor a ser distribuído. Qual a forma de distribuir esse valor? Tudo bem, eu encontrei de maneira muito clara, uma matemática simples, acompanhei as regras, acompanhei a legislação específica, mas qual é a forma que eu posso realizar a distribuição de lucro? Aluno, neste momento, nós vamos para as formas de distribuição. Acompanhe comigo no quadro. Bom, forma de distribuição. Quando não estipulado em contrato social. Aluno, o que é não estipulado no contrato social? O que é o contrato social? Lá na nossa primeira aula, nós vimos o ato constitutivo da empresa. Neste ato, existem várias informações, entre elas, uma cláusula específica apresentando o quadro societário, ou quanto cada sócio tem de cotas, e ainda pode até ter um artigo específico falando sobre a distribuição de lucro. Os lucros são distribuídos na mesma proporção do capital social da empresa. Ou seja, se o sócio integralizou 50% do capital, terá direito de 50% dos lucros, ok? Então, se ele integralizou 50%, é que ele tem 50% das cotas da empresa. Então, a distribuição de lucro mediante a contrato social se dá mediante a quantidade de cotas que cada sócio tem. Neste caso, 50-50, cada sócio tem 50% de cotas da empresa, ok? Os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social não serão abrangidos pela incidência do imposto, desde que tal distribuição seja devidamente estipulado pelas partes em contrato social. Em conformidade com a legislação societária, a participação do sócio nos lucros e nas perdas da empresa deve constar como cláusula obrigatória lá no ato constitutivo da empresa, ok? Então, muita atenção com relação ao ato constitutivo e a cláusula que vai falar sobre a distribuição de lucro, ok? Bom, alunos, quando nós falamos que o sócio ele tem uma distribuição a menor entre um sócio e outro, é que a detenção das cotas são diferentes. Nada impede de um sócio ter cotas a maior ou a menor que o outro, ok? E, obviamente, que a distribuição de lucro será proporcional à participação societária.
proporcional à quantidade de cotas que ele tem, proporcional à integralização do capital, ok? Bom, eu trouxe para vocês um modelinho, um exemplo que vai falar sobre a cláusula da distribuição de lucro. Acompanha comigo no quadro. Bom, o modelo de cláusula contratual resultados patrimoniais. Então aqui eu trouxe para vocês que vocês possam ter em material, para que vocês possam analisar um exemplo de cláusula sobre a distribuição de lucro. O exercício social corresponde ao ano civil, ao final de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial da sociedade e se apurado o resultado. Os eventuais lucros são distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às contribuições de cada um para o resultado, conforme foi deliberado pela maioria dos sócios, ok? Então, isso daqui é só para que vocês possam ter em material um exemplo de cláusula para a distribuição de lucro, ok? Muito bem, alunos. Então, nós temos a cláusula, nós temos o ato constitutivo, a empresa foi constituída, foi integralizado o capital, ela teve um ano de operacionalidade, um exercício de operacionalidade, encerra-se as suas demonstrações, entre elas a demonstração de resultado, vamos distribuir lucro. Professor, existe alguma maneira de o sócio ser impedido ou a empresa está impedida de pagar os lucros, de pagar os dividendos, de distribuir lucro? Sim, alunos. Existem alguns critérios, algumas regras para que a empresa possa estar apta a distribuir lucro. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Acompanha comigo no quadro. Bom, impedimentos para a distribuição de lucro. A pessoa jurídica, enquanto estiver em débito não garantido com a União em suas autarquias de previdência e assistência social, por falta de recolhimento de impostos, taxas ou contribuições no prazo legal, não poderá distribuir qualquer bonificações aos seus acionistas ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como seus diretores e os demais membros de órgãos dirigentes. Ou seja, aluno, a distribuição de lucro está condicionada a pagamento de impostos, ao pagamento de dívidas, ao pagamento de encargos. Professor, então quer dizer que se a empresa deixar de pagar os impostos, ela não pode distribuir lucro. Exatamente isso. A legislação não permite, o fisco não permite você distribuir lucro, distribuir benefícios para o sócio, se os mesmos são corresponsáveis pela empresa e essa empresa tem débitos junto ao Ministério Público, junto à Receita Federal. Ok? Vamos dar sequência? Muito bem. Caso aconteça a distribuição fora da regra, ela é uma distribuição ilícita. A retirada de valores a título de lucro é um ponto muito importante no conceito da existência dos mesmos, pois a apuração pode ser considerada ilícita, ou seja, distribuir um lucro que não existe. Nesse sentido, os administradores que distribuem tais lucros são solidários juntamente com os sócios que receberam sendo ilegítimos, ok? E terão que prestar informações ao fisco. Então, aqueles que distribuem lucro e que não estão dentro das regras é uma distribuição ilícita, ok? E essa distribuição ilícita, obviamente, pode acarretar em algum auto de infração. Muito bem, alunos. Então, nós temos aqui alguma característica importante para a distribuição de lucro. Então, quando que a empresa não pode distribuir lucro? De modo geral, quando ela tiver débitos junto à Receita Federal, ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da União, enfim. Se ela tem débitos previdenciários ou não previdenciários, ela não pode distribuir lucro, ok? Professor, e se no decorrer do processo eu queira receber mais do que minhas cotas? Eu tenho 50% da empresa, mas eu queria receber mais. Então, o que eu faço? Eu aumento a minha cota, eu aumento a minha participação. Professor, mas para que eu possa aumentar a minha participação, o meu sócio, né, quem detém dos outros 50%, por exemplo, tem que estar disposto a vender para que eu possa aumentar a minha participação. Então, de modo geral, é assim que se dá. Vamos ver a partir de agora este aumento de capital. Acompanha comigo. Bom,
Na forma de distribuição de lucro, mesmo na forma desproporcional, é permitido o aumento de capital social com os lucros apurados, bastando somente o arquivamento da alteração contratual com a cláusula estipulada, a decisão do sócio, com a apresentação do novo quadro de participação dos sócios, ok? Então aqui, aluno, o que esse slide, o que esse material e o que nós queremos dizer? A empresa apresenta um lucro ao final do exercício. Os sócios optam, em vez de retirar um determinado valor para cada um, a aumentar o capital social com o lucro apurado. Então, a contrapartida seria aumento de capital a lucros e prejuízos acumulados, diminui-se deste lucro, aumenta-se o capital social, realiza uma alteração de contrato, arquiva-se na junta comercial ou em qualquer órgão que vai dar procedência a esse registro. E, obviamente, que se aumenta o capital, aumenta-se as cotas. Se não há nenhuma mudança no quadro societário, se mantém o mesmo. Ou pode acontecer de que o sócio A vende da seus 50%, 25% para o sócio B, o sócio B fica então com 75% da empresa e aí futuramente pode distribuir lucro a maior, ok? Então nós temos aqui, para que possa realizar uma distribuição maior, ou eu comprar parte das cotas do meu sócio, eu tenho que fazer uma alteração de contrato e arquivá-la para dar sequência ao processo. Professor, eu tenho mais um sócio, mas tem um terceiro que quer ser sócio. É possível adentrar a sociedade para que no futuro possa distribuir lucro também? Sim, também há uma alteração de contrato, incluindo um novo sócio. Vamos ver o que tange a parte de inclusão de sócio. Acompanhe comigo. Bom, o ingresso de sócio na sociedade é um procedimento normal, da mesma maneira que eu faço uma alteração de cotas ou de transferência de parte das cotas para o novo sócio, ok? Então, o novo sócio que vai ingressar na sociedade limitada pode ocorrer tanto na Constituição como em alteração contratual. Não existe impedimento legal, pode ser sócio de sociedade limitada, considerando as características do sócio que nós vimos lá na Constituição, ok? Muito bem, alunos. Neste momento, nós vimos o que tange a parte de distribuição de lucro. Antes de entrar nas características do sócio, eu vou chamar agora um vídeo para que nós possamos ver um pouquinho sobre a distribuição e logo nós voltaremos. Ainda não se movimentou em relação à norma. Então isso é preocupante, é muito preocupante e a gente nota que o caminho é mais difícil do que a gente estava imaginando, né? Mas por outro lado, a gente vê um horizonte, a gente vê otimismo no sentido de que a onda ela tá chegando e ela vai acabar fazendo com que essas pessoas saiam da área de conforto e comecem a ver a contabilidade, né, a necessidade de se implantar isso e se desvincular dessas amarras que a gente tem de anos. Eu até não condeno esses profissionais que não tomaram essa atitude ainda, porque a gente vem de anos e anos de imposição de regras fiscais em cima da contabilidade e essa geração que está aí é fruto disso. Quer dizer, quando a gente entra com uma nova realidade, é compreensível que se tem um tempo de maturação. E isso é uma questão de tempo, realmente eu vejo com bastante otimismo o futuro. E a nova realidade é que as empresas têm que buscar educação, buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento para os donos das empresas contábeis, como para os colaboradores também, para que seja feita uma implantação adequada, uma implantação com tempo, envolvendo o cliente nisso, trazendo o cliente para próximo da empresa contábil, para que a implantação seja de boa forma, que atenda os dois lados e atenda também os usuários das empresas contábeis. Entendo que quem não implantar
com o tempo vai ficar fora do mercado contábil. Esse assunto da ITG 1000 e esse momento é um momento que é um desafio, é um momento de interpretar como mais uma oportunidade do que qualquer outra coisa, né? O que a gente tem visto na nossa empresa e em vários empresários é que essa oportunidade ela vai trazer um saneamento nas informações, ela vai trazer uma oportunidade muito grande da equipe de estar se envolvendo, conhecendo, trabalhando. Ela traz uma melhoria na informação que o cliente passa para nós, ela traz uma melhoria na responsabilidade do cliente, traz um relacionamento mais coerente do empresário de contabilidade com as empresas que a gente presta serviço. É um momento muito interessante, né, nesse mercado. Não só nas médias e pequenas empresas, nas micro e pequenas empresas, como no mercado geral, porque isso está entrando numa mentalidade. Eu acho que o que tem sido muito relevante é uma nova mentalidade da contabilidade. Que no fundo, nós temos muito mais a ganhar do que perder. Ou seja, se nós sairmos um pouquinho da nossa zona de conforto, convidarmos os principais clientes, já é uma estratégia. E a partir daí a gente vai começando a se automotivar de que pode dar certo. Então a grande missão que nós temos e a grande questão que nós temos também é entrar de cabeça nisso de uma vez por todas e fazermos essa bendita contabilidade, que temos uma oportunidade aí, e transformar isso em negócio para o nosso escritório. Então nós vimos que no vídeo traz a importância da contabilidade e ela vem respaldar tudo aquilo que nós estamos conversando hoje, né, aluno? Veja que a contabilidade ela é a essência de toda a estrutura da empresa. E obviamente que os empresários ele têm a expectativa de um retorno positivo. Esse retorno positivo é em lucro. E o lucro é distribuído. Pode ser distribuído isento de imposto de renda, pode ser pela contabilidade ou pelo faturamento. Professor, mas qual é o melhor caminho? Sempre a contabilidade. O melhor caminho sempre é ter a contabilidade em dia. Primeiro que é obrigatório, desde 76, a Lei 6.404. Mas a contabilidade é que vai te dar todo o respaldo positivo, vai demonstrar o que realmente aconteceu na tua empresa. Informações pertinentes para a tomada de decisão, não somente um lucro apurado, ok? Que muitas das vezes nem apresenta a realidade, porque o faturamento às vezes é muito subjetivo, ok? Então, a contabilidade sempre é o melhor caminho. Bom, então nós vimos da importância da contabilidade, das normas técnicas gerais para a utilização da contabilidade para empresas de pequeno porte e microempresa, a distribuição de lucro. A distribuição de lucro está diretamente voltada ao sócio. E é por isso que nessa parte da aula nós vamos estar falando sobre o sócio. Nós vamos voltar agora a nossa aula para a pessoa, a personalidade do sócio, para o perfil do sócio, a importância do sócio. Então, neste momento, eu gostaria de convidar você, no quadro, para que nós possamos falar não somente do ingresso do sócio, né, aquilo que nós já vimos, que pode ser no ato constitutivo ou numa alteração de contrato, né, no decorrer do exercício social ou não, ok? Mas das características desse sócio. Nós já vimos alguma situação dessa lá na primeira aula, mas eu acho importante refrisar. Então, do sócio, tem que ser maior de 18 anos, ok? Brasileiro ou estrangeiro, que estiver em pleno gozo da capacidade civil. Menor emancipado, maior de 16 anos. Relativamente incapaz a certos atos ou a maneira de exercê-lo, desde que é assistido pelo um cuidador. O menor de 16 anos, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, desde que representado. Pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Então, essas aqui são algumas características do sócio. Conforme o artigo 1690 do Código Civil, compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, como exclusivamente, representar o sócio menor de 16 anos, bem como assisti-lo até completar a maioridade, ok? Então, obviamente que o sócio menor de idade tem que ter um responsável ali em que vai estar orientando, que vai estar norteando este menor de idade, ok?
Bom, outra característica do sócio em caso de transferência de cota. Presume-se que seja onerosa, ou seja, foi vendida, foi transferida por valores, implica em gastos e somente será considerada gratuita quando for expressada no instrumento. Para transferência gratuita, não sendo exigido a comprovação de quitação de qualquer tributo, Lei Complementar 123 para as empresas de pequeno porte, enquadrada no Simples Nacional. Bom, aluno, quando nós falamos de ingresso de sócio, alteração, tudo tem que ser em ato constitutivo e registrado, ok? Então, se eu vou transferir as minhas cotas para terceiro, se eu for vender ou se eu vou doar, enfim, tudo tem que ser registrado em alteração contratual e arquivado na junta comercial. Por isso que, geralmente, quando as empresas vão num banco, numa instituição financeira, levantar um capital, sempre pedem contrato social e alterações. Por quê? Porque são nas alterações que vão estar demonstrando toda a mudança ocorrida no decorrer da vida da entidade, desde a sua criação, desde o seu capital social. Então, quando nós falamos de alterações, tem que ser registradas, tem que ser assinadas pelo sócio, tem que estar ambos em comum acordo para que possa efetivar. E eu chamo a atenção, aluno, porque é de suma importância esse registro desse ato, porque acontece de empresas realizar uma alteração contratual, vende-se a parte da empresa e lembre-se, aluno, quando você é sócio de uma empresa, você é responsável por essa empresa. Quando você sai dessa sociedade e vende, por exemplo, você faz uma venda das suas cotas, quem está entrando assume total responsabilidade, não só no lucro, mas também no prejuízo, ok? Responsabilidade civil perante a essa empresa. O que acontece? Se você faz a tua venda das tuas cotas, faz uma alteração de contrato, essa alteração não é registrada, esse documento é inválido. E mediante a qualquer problema futuro, você ainda é responsável pela essa empresa. Então tenha muita atenção, é de suma importância você ter os autos definitivamente e devidamente registrados, ok? Vamos dar sequência? Bom, aí nós temos o falecimento do sócio. No falecimento do sócio, as suas cotas devem ser liquidadas, exceto se está a Instrução Normativa DREI 38 de 2017, no seu anexo 2. O contrato o contrato prever disposição diferente. Os sócios remanescentes decidam pela dissolução da sociedade. Existir acordo com os herdeiros em caso de substituição do sócio falecido. Ok? Então, essas aqui são algumas nuências que pode ser alterada com o falecimento do sócio. De modo geral, deve-se ter a dissolução da entidade. Então, quando há o falecimento do sócio, algumas características importantes para com que possa dar sequência à empresa. Sociedade unipessoal. A sociedade limitada, que em alteração contratual fica com um sócio só, terá o prazo de 180 dias para permanecer nessa situação. Então, vamos lá, aluno. Constituímos a empresa, sócio A e sócio B. Por algum motivo, o sócio B resolve sair da empresa. A empresa tem 180 dias para manter somente com o sócio A para poder dar sequência às atividades. Após esse prazo, ela tem que fazer uma alteração de contrato, ou mudando o tipo de empresa, deixando de ser uma empresa limitada, passando a ser uma Eireli ou uma individual, ou incluindo um novo sócio. Lembre-se, o prazo é de 180 dias e após esse prazo tem que ter um ato constitutivo, uma alteração de contrato registrado, demonstrando a nova composição societária da empresa, ok? Vamos dar sequência? Bom, então após esses 180 dias, somente pode ser arquivada a alteração de contrato de recomposição do quadro societário, do distrato social ou do ato de transformação. Na falta de arquivamento deste ato,
o sócio remanescente responde de forma solidária e ilimitada pela empresa, ok? Também é de suma importância ter essa atenção. Bom, cláusula Y, aqui nós trouxemos um exemplo para você. Em razão de alteração à vida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R$60.000, representado por 60.000 cotas de valor unitário de R$1, passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção: Beltrano, tal, número de cotas, 60.000 reais. Então percebe que quando estoura o prazo de 180 dias, ele passa a ser responsável solidário e ilimitadamente pelas 100% das cotas do sócio, ok? Pelas cotas da empresa. Isso aqui pode ainda trazer outros problemas, como descaracterização da natureza jurídica da empresa, da personalidade jurídica, enfim, muita atenção com relação a isso, ok, alunos? Então, lembre-se, toda alteração tem que ser registrada em ato e registrada na junta comercial. Com alteração de sócio na entrada ou na saída, um prazo de 180 dias, ok? Muito bem. E se o sócio for excluído? Há possibilidade de exclusão do sócio? Vamos ver. Exclusão do sócio por justa causa, desde que haja previsão no contrato social para uma exclusão do sócio por justa causa, enquanto a maioria do sócio, representando mais da metade do capital social, entendam que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, por meio de fatos de incontestáveis gravidade, porém excluí-los da sociedade por meio de alteração de contrato. Então, se o sócio estiver em desacordo com a postura, em desacordo com o posicionamento de um sócio, se este estiver em cláusula constitutiva, pode ser excluído, ok? E qual é a forma de exclusão desse sócio? A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia nas suas normas convocadas para esse fim. Ciente ou acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, ok? Então, chama-se o centro administrativo, os sócios, para poder ter a exclusão do sócio. Lembre-se que a exclusão do sócio, ela se dá mediante a um posicionamento fraudulento ou algum fato que possa, eventualmente, trazer transtornos futuros para os outros sócios. E tem que estar em ato constitutivo. Professor, quando o sócio não integraliza o capital, ele pode ser excluído? Não, aí é um outro nome, chama sócio remisso. Vamos ver comigo? Bom, sócio remisso. A exclusão de sócio considerado remisso ocorre quando for verificado a mora pela não realização na forma e prazo da integralização da cota pelo sócio remisso. Ou seja, os demais sócios poderão preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já integralizado. Então, quando não há o pagamento do capital social, neste momento há o sócio remisso, ok? Neste caso, o capital social sofrerá a correspondente redução, exceto se os demais sócios suspirarem o valor de cota, ou seja, reduz do sócio remisso e eles injetam o dinheiro para manter o mesmo capital ou há uma redução. Lembre-se que para isso tem que fazer um ato constitutivo, uma alteração de contrato e registrar na junta comercial. Caso o sócio faça a exclusão do sócio remisso, poderão tomar a cota para si ou transferi-lo para terceiro. Mas lembre-se que também deve ser integralizado, ok? Forma de exclusão do sócio remisso. A certidão, cópia da ata de reunião da Assembleia e alteração de contrato serão arquivados concomitantemente em processos separados, ok? Então, existe aqui o processo de exclusão do sócio. Na definição contábil, no que tange a distribuição do lucro, após toda essa característica do sócio, lucro é o resultado positivo apurado pela pessoa jurídica ao final do resultado do exercício mediante a determinação prevista na legislação comercial, ok? Nos termos fiscal, lucro
contábil. Bom, alunos, então nós vimos aqui que quando há a distribuição de lucro, existem as características do sócio, e aí nós vamos apresentar para você efetivamente o lucro apurado, ok? Muito bem, alunos. Quando nós falamos de sócio remisso, quando há essa alteração de sócio, lembre-se que sempre tem que ter um ato constitutivo registrado, ok? Vamos dar sequência? Muito bem. A partir do momento que nós encontramos o sócio devidamente regularizado no contrato social, devidamente integralizado o capital, a empresa perpetua de uma maneira tranquila a distribuição do sócio. E aí nós temos duas situações, nós temos a distribuição de lucro e nós temos a remuneração mensal do sócio. A alteração de remuneração dos sócios de uma empresa em seus aspectos tributários se dá de uma maneira bem simples. Entre as formas de remuneração estão o pagamento de dividendos, distribuição de lucros, o pagamento de juros sobre o capital próprio, ok? O pagamento de prolabore, para cada um dessas formas, tem suas próprias particularidades, restrições e reflexos tributários, ok? Então lembre-se, aluno, quando nós falamos de remuneração do sócio, nós estamos falando de três situações: pagamento de dividendos, distribuição de lucro, juros sobre o capital próprio e prolabore. A única situação específica para o prolabore é que, se o prolabore for a maior do que a taxa de isenção do imposto de renda, este é tributado do imposto de renda. Já o lucro, a distribuição de lucro, é isenta do imposto de renda, ok? Muito bem. E, professor, e como que se dá o lançamento contábil? Vamos comigo? Bom, aluno, sobre o prolabore, ok? Então, o prolabore, conta de resultado, uma despesa administrativa, a prolabore a pagar e um passivo circulante, ok? Prolabore a pagar, a INSS a recolher, porque ele tem o recolhimento do encargo. O imposto de renda a recolher, salvo esse, se tiver um valor a maior do que a isenção, e prolabore a pagar a disponibilidade, ok? Então, este aqui é o lançamento sobre o prolabore. E a distribuição de lucro? Então, nós temos aqui reserva de lucro a distribuição de lucro a caixa e banco, ok? Então, nós temos aqui os lançamentos contábeis, alunos. Bom, chegamos à reta final da nossa aula. Espero ter contribuído um pouquinho. Foi bem dinâmico, bem corrido o nosso material. Se tiver dúvida, neste momento eu vou parar para que vocês possam enviá-las. Então nós vamos parar para o momento de pergunta e logo voltaremos para poder finalizar a nossa aula. Muito bem, alunos, voltamos com algumas dúvidas e o primeiro, o polo lá de Goiânia. Quando o sócio faz o parcelamento dos tributos em dívida, pode-se fazer uma distribuição de lucro? Veja, aluno, quando há uma dívida e há uma negociação dessa dívida e há o parcelamento, a partir do momento que a empresa faz o pagamento da primeira parcela, essa dívida já deixa de existir. Ele tira a certidão com efeitos positivos, mas enquanto ele levar o pagamento a EIT, ele não tem mais dívida. Então, ele pode distribuir lucro, ok?
Segunda pergunta vem lá da Bahia, um grande abraço para o pessoal da Bahia. Em caso de sociedade composta por 2 sócios e um falece, o prazo para resolver este problema será também de 180 dias? E como seria feita essa alteração contratual? A alteração contratual se dá mediante os critérios que nós vimos aqui. Se os herdeiros, se já está em ato constitutivo, já tem uma cláusula específica para essa situação. Se os herdeiros optam em vender a parte, e aí a alteração é uma alteração de contrato normal, saindo o sócio que eventualmente venha a falecer e entrando um sócio novo ou transferindo as cotas para os outros sócios remanescentes, ok? Pessoal de Goiânia, no caso de alteração contratual, é obrigatório fazer uma consolidação da mesma? Não é obrigatório fazer uma consolidação nas primeiras alterações, ok? Salvo se for uma constituição de Eireli. Aí é interessante fazer uma consolidação. De modo geral, não é obrigatório, ok? Obviamente, se estiver lá na 13ª alteração, aí faça uma consolidação. Pessoal da Bahia, com relação aos juros sobre o capital próprio, como proceder? Da mesma maneira que a distribuição de lucro, ok? Ela tem as mesmas características. Paga o retorno do capital dele com isenção do imposto de renda também, ok? Muito bem, alunos. Chegamos à reta final da nossa aula. Quero agradecer vocês pela oportunidade e pela companhia. Um grande abraço do professor Luiz Fernando. Lembre-se de participar no fórum comigo. Lembre-se que a nossa prova, estude todo o conteúdo disponibilizado para vocês, a nossa aula aqui ao vivo, as web aulas, as avaliações virtuais. Estudem para que vocês possam ter um conforto na realização da prova, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.